Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Noé. Lembra que eu falei que nós iríamos falar um pouquinho sobre a história de Noé? Noé foi um homem fiel a Deus. Dentre tantos que nós sabemos das histórias, dos relatos, dentre tantos que tem na Bíblia, Noé foi um deles, um destes homens fiéis a Deus, que não temeram, que não desobedeceram a Deus, Tudo que Deus mandou fazer, ele fez. Então vamos fazer nossa oração para entrarmos um pouquinho na história de Noé. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado pela nossa vida e pela nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso ar, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso existir. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. A historinha de Noé, nós vamos ver lá em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E aí, nós vemos aqui no capítulo 6 de Gênesis, que está escrito assim, lá no título do capítulo 6, está escrito assim: a corrupção do gênero humano. Deus criou Adão e Eva, lá no começo, e aí começaram a nascerem outras pessoas, e aí a humanidade começou a se corromper. Aí começou as pessoas, a partir da morte de Abel, Caim matou Abel, e aí começou irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Começou a existir prostituições, homem ficando com homem, mulheres com mulheres, mulheres casadas saindo com outros homens, homens casados saindo com outras mulheres. Aí se corrompeu a raça humana, Então aqui no capítulo 6, o versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí começa a história de Noé, Deus havia ficado com o coração entristecido de ver como a raça humana tinha se corrompido. Como eu falei anteriormente, as pessoas começaram a trair uns aos outros, Trair a confiança, matar por qualquer bobagem, Tudo que nós vemos hoje existiu na época de Noé, Mulher traindo marido, marido traindo mulher, homens com homens, mulheres com mulheres, estrupadores estrupando crianças. Tudo isso existiu no tempo de Noé. As pessoas embriagadas, caindo pelas ruas, se prostituindo. E aí, no capítulo, nós vemos aqui nesse capítulo 6, que continua toda a história de Noé, Que Deus viu graça sobre Noé, Deus viu que Noé
não era igual a raça toda. E aí Deus pediu para Noé, fazer uma arca, né? Então, aqui no versículo 6, no versículo 6 todo, vocês podem ler aí em casa, que vocês vão ver que está toda a história de Noé, como Deus mandou ele fazer a arca e tal. No capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e suas fêmeas, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea. 7 macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, com ele os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então começaram, e aí vocês podem continuar lendo o capítulo 7, que vocês vão ver que a história é muito bacana. Vocês vão ver que começou a chover durante 40 dias e 40 noites. E aí, aqui mais pra frente, lá no versículo 17, diz assim: o dilúvio, né? Durou o dilúvio 40 dias e 40 noites sobre a terra. E aí cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. E aí nós vemos que a história se continua até o capítulo 8, né? Que aí eles saem da arca e tal. Mas aí vamos analisar um pouquinho agora esse contexto dessa história. Noé morava em um lugar que não chovia. Quando Noé começou a anunciar para as pessoas, Noé saiu a mando de Deus. Deus falou: Noé, saia e pregue para as pessoas que vai acontecer um dilúvio. Eu vou mandar muita chuva sobre a terra. As pessoas começaram a rir de Noé. Como assim, Noé, vai chover aqui? Aqui nunca choveu. Como assim vai chover aqui? É igual eu chegar aqui na cidade que eu moro aqui em Alagoas, e aí eu chegar aqui para as pessoas daqui falando assim: olha, vocês comprem casacos de peles, casacos grossos, porque vai cair neve aqui. E aí vocês têm que estar preparados. Deus mandou eu avisar para vocês que aqui em Alagoas vai cair neve. Se preparem. O que as pessoas iriam fazer? As pessoas iriam rir de mim, né? Essa mulher está louca. Não é possível aqui em Alagoas cair neve. Nunca caiu neve em Alagoas. Como vai cair neve agora? Isso é impossível. Porque nós temos a descendência, nós temos dentro de nós temos um pouco de Tomé. Vocês conhecem a história de Tomé? Tomé, ele era uma pessoa que ele só acreditava vendo. Ele só acreditava no que os olhos dele via. Então nós temos um pouco disso. E aí não foi diferente lá na época de Noé.
As pessoas viam que lá era sol, lá era sempre seco, lá era sempre de sol. Então, quando Noé falou assim que iria chover, as pessoas riram de Noé, falaram que ele estava embriagado. Noé não bebia, né? Noé era um homem de Deus. Aqui no começo da história diz que Noé era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Então, uma pessoa íntegra, reta e temente a Deus, ela não anda com esses maus costumes de bebidas alcoólicas, né? Elas não andam com coisas que desagradem a Deus, não é verdade? Então, Noé, ele não bebia, ele não estava alcoolizado, ele estava fazendo o serviço que Deus havia o ordenado, de pregar o evangelho, de dizer, olha, vai ter um dilúvio, se preparem, eu vou fazer uma arca que Deus mandou eu fazer para salvar todos nós. As pessoas não acreditaram em Noé. E aí, hoje em dia, quando a gente chega para as pessoas e falam assim, pessoal, meus irmãos, vamos nos preparar, vai acontecer a volta de Jesus, Jesus vai voltar para nos buscar. Será que as pessoas acreditam? Muitas não acreditam. A minoria acreditam, né? Mas a maioria não acreditam e ficam rindo da nossa cara quando a gente fala, olha, Jesus vai nos buscar para nós irmos para o céu. Muitas pessoas ignorantes não acreditam. Então nós temos que estar atentos para a volta de Jesus, para os sinais da volta de Jesus, porque Jesus vai sim voltar. Jesus vai sim voltar para nos buscar. Isso é mais do que comprovado na Bíblia, de que Ele irá vir nos buscar. Nós temos que estar preparados como as pessoas no tempo de Noé, como as pessoas da história anterior que eu contei, a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 estavam nem ligando, isso não vai acontecer, e se acontecer eu posso chegar lá de última hora, e aí? Vocês acham que é assim? Quando aconteceu o dilúvio, as pessoas começaram a bater na porta, Noé, abre a porta da arca. O anjo do Senhor selou a porta da arca, porque ele sabia que Noé era bondoso, tinha o coração bom, Noé iria abrir a porta. Mas o anjo do Senhor selou a porta para que Noé não abrisse. E assim vai ser no tempo que Jesus voltar. O anjo do Senhor, ele vai estar ao nosso redor e aí só vai subir com Jesus para o céu aqueles que temem a Deus e que guardam os seus mandamentos. Nós estamos no tempo de preparação. A arca está sendo preparada. A arca simbólica agora não é uma arca literal como na época de Noé, mas a arca está sendo preparada para nós irmos com Jesus, para nós nos livrarmos deste dilúvio, para nós nos livrarmos dessa terra imunda. E você está aí falando, Jesus não vai voltar. Para que eu vou me preparar se Jesus não vai voltar? Na época de Noé, as pessoas achavam que não iria ter o dilúvio. E aí, aconteceu o dilúvio ou não? Você está preparado ou não para a volta de Jesus? Se você está preparado ou não para a volta de Jesus, Jesus vai voltar. A vontade dele é te levar. Se você não está preparado, infelizmente você vai ficar. Porque, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, Jesus, ele não é igual a Satanás. Satanás, quando ele chega na porta da sua vida, ele entra, ele invade. Jesus não, Jesus é educado. Ele bate. Se você abrir, ele entra e faz morada na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. Se você não abre, Jesus vai continuar lá fora. Então, assim,
você esteja preparado para quando Jesus voltar. Como que eu me preparo, irmã Daniela, para a volta de Jesus? Eu não sei como me preparar. Vou te dizer agora. Ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é um dos grandes e maiores que vai te levar. Esse é o passaporte para a vida eterna. Ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tchau e até amanhã.